destacado entre seus irmãos. Presta atenção na última declaração aqui do versículo 26. Lá diz assim: daquele que foi destacado dentre ou entre os seus irmãos. Este aqui é o José, o incrível José. Ele está agora debaixo da mão do seu pai Jacó, a mão direita, Jacó pertinho da morte. A Bíblia fala lá no livro de Hebreus que pela fé Jacó, perto de morrer, abençoou os seus filhos. E aqui está a descrição de cada bênção. Ele tinha um monte de menino e ele foi abençoando um por um. E quando chegou aqui em José, esse cara incrível, a Bíblia diz que Jacó liberou uma bênção muito específica sobre ele e fez uma menção honrosa em relação a este menino chamado José. Que menção é essa? Ele diz aqui que José se destacou, ele era distinto. Algumas versões vão dizer que ele era separado dos seus irmãos. Algumas versões vão dizer que ele era príncipe entre os seus irmãos. Algumas pessoas não sabem por que o achamos de príncipe. Muitas vezes é a expectativa de que você se destaque dentre uma geração medíocre. Existe uma geração na média. Existe uma geração que não é excelente. O que é excelência? A expressão correta de excelência é alcançar o alto do cume do monte. Quem está no meio da montanha está na média. A maioria das pessoas que você conhece não passam da média. Eu sempre digo algo, irmãos, que a excelência custa o que a mediocridade economiza. Você já imaginou uma igreja acima da média? Você já imaginou uma nação acima da média? Um casamento acima da média? Já imaginou uma mulher acima da média? Como as pessoas ficam impressionadas hoje com coisas tão comuns. Talvez você não saiba, mas bege no escuro parece que é branco, mas ainda não é branco. Talvez você é mediano e se destaca numa geração de pessoas tão improdutivas, tão medíocres, tão miseráveis naquilo que foram chamadas para fazer. Eu tenho dito esses dias que Deus tem uma expectativa em nós, que nós manifestamos a glória dEle. Existe uma glória que Deus colocou em nós, na igreja, em cada profissional, e Ele tem expectativa de que isso se manifeste, não importa a área que você está envolvido. José aqui, ele estava lidando com as coisas dos seus pais, ele cuidava das ovelhas, ele ajudava seus irmãos, e em algum momento, Jacó disse para ele: você se destaca, você está acima da média, você é um príncipe entre seus irmãos. O pai, Jacó, dando testemunho de um menino. Eu fico pensando na expectativa de Deus a nosso respeito. Você já imaginou Deus falando sobre você e sobre mim? Que nós somos como príncipes no meio de uma família. Nós somos como príncipes no meio de uma sociedade. Nós somos como príncipes no meio de uma nação. Esta é a expectativa de Deus. Agora, tem algumas características que dá prova de que José, ele foi e viveu acima da média. O texto é claro aqui. O texto diz que ele é uma árvore frutífera à beira de uma fonte. Esta é a primeira característica de alguém que é acima da média, alguém que vive um padrão de excelência naquilo que está envolvido. Lá o texto diz que ele é uma árvore que bebe direto da fonte. Existe uma árvore linda que chama cedro do Líbano. É uma árvore forte, imponente, em qualquer estação do ano. Ela está sempre verde, ela está sempre bonita. E quando você vai pesquisar, você percebe que pode ter qualquer terremoto, qualquer vendaval, e o cedro vai permanecer firme lá, porque ele tem raízes profundas. O cedro nunca para até abraçar rochas que estão abaixo dele, e até encontrar os lençóis freáticos que estão exatamente debaixo dele. Uma árvore que está conectada a fontes é como uma pessoa que vive constantemente num relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Ele era José no Egito, não do Egito. Jesus disse: vocês estão no mundo, isso não é o problema, a questão é o mundo estar em vocês.
Eu não peço que tire vocês do mundo, mas que vocês sejam livres do mal. A questão é que as pessoas, elas têm um acesso à fonte, elas não querem beber, porque muitas vezes isso demanda um esforço. A excelência demanda esforço, demanda trabalho, demanda buscar em alguns ambientes que as pessoas não estão disponíveis e dispostas a irem. Existe uma milhagem, existe uma quilometragem que nem todo mundo está disposto a ir. Por isso a Bíblia nos desafia a caminhar uma segunda milha. Por que caminhar uma segunda milha? Porque lá não tem engarrafamento, lá não tem a aglomeração de pessoas, porque nem todo mundo está disposto a ir lá. Nem todo empresário está disposto a ir lá. Nem todo marido está disposto a ir lá, nem toda esposa está disposta a ir lá. E algumas pessoas vivem uma vida assistindo pessoas de sucesso, só porque elas não tiveram coragem de ir lá, buscar a fonte, de ir direto na fonte. Sabe, José aqui, ele está vivendo um padrão de intimidade com Deus. Ele desenvolveu essa intimidade com Deus em todos os ambientes que ele estava. Ele era capaz de ouvir a voz de Deus, ele era capaz de ter relacionamento com Deus. Por isso ele era um cara acima da média, excelente, distinto, exponencial em tudo que ele fazia. Não é à toa que ele se transformou no vice-rei do Egito, uma nação, um berço da civilização, de idiomas, de ciência, de tecnologia, de educação, de comunicação. Tudo de poderoso que existe veio de lá. E Deus queria expor aquele cara aquilo, mas ele tinha que estar disposto a aquilo. Será que você está disposta, minha irmã? Será que eu estou disposto a ser relevante, a ser exponencial de fato, e que o nosso Pai dê testemunho a nosso respeito e dizer assim: este meu filho, ele se destacou entre os irmãos dele. É tudo filho, é tudo família, é todo mundo gente boa, mas tem um que é príncipe, tem uma que é princesa, tem um que tem um comportamento, tem um que fala diferente, tem um que se veste diferente, tem um que gere as coisas diferentes. Sabe por quê? Porque ele tem um padrão de intimidade. Ele se destaca no nível de relacionamento, porque vai beber na fonte, cara. Vai beber lá na fonte. Vai beber na fonte. Você que está me ouvindo aí, vai beber na fonte, querido, porque Deus vai te levar para um nível muito maior e muito mais exponencial, para você dar testemunho dele. Chega de ser mediano. Chega de ser mediana. Vai se destacar, porque quando nós nos destacamos, nós damos testemunho do Deus que nós servimos. Eu estou no Egito, mas não venha falar que eu sou José do Egito, porque eu não sou do Egito. Amém ou não? Aleluia. E ele também era um homem voltado para resultados. Resultados. Eu conheço pessoas que quando chegam, as coisas começam a caminhar. Eu conheço gente que promove resultados. Onde José estava, na prisão, no palácio, em qualquer ambiente, aquele homem, ele se dava em função de buscar resultados. E estes resultados são resultados de nós. Nós produzimos aquilo que somos. Nós fazemos aquilo que nós somos. Quem é você? Eu sou um príncipe. Meu pai me disse alguns minutos atrás que eu sou um príncipe. Então eu vou me comportar como um príncipe. Eu vou gerar resultados como um príncipe. Você é filho de Deus. Você tem que gerar resultados como filho de Deus. Você tem que ser um profissional como um filho de Deus deve ser. Você tem que ser um empresário como um filho de Deus deve ser. E os resultados serão inevitáveis quando nós nos voltamos para isso. Eu conheço pessoas que onde chegam, as coisas mudam. Os ambientes são transformados pela presença de algumas pessoas que um passo atrás pautaram a sua vida num relacionamento pessoal, e elas entendem que não são termômetro, elas são termostato. Eu conheço pessoas, irmãos, que escolheram não ficar denunciando a temperatura do ambiente, mas dizer: eu vou modular isso aqui, eu vou transformar este ambiente, eu vou determinar a temperatura, o tensor do lugar, eu que determino. Porque se eu chego num lugar, irmãos, qualquer lugar que seja, e não tem um anfitrião lá, eu me torno um anfitrião daquele lugar. Eu sou o sorriso do ambiente, eu sou a paz do ambiente, eu sou a alegria do ambiente, eu sou o generoso do ambiente, eu sou o representante da cultura celestial no ambiente, porque eu entendi que eu preciso de produzir resultados. Eu faço reuniões chamadas Casas de Paz, e uma hora eu vou na sua casa, se Deus quiser, e uma das reuniões fala da crucificação de Cristo, fala das mãos.
Você sabia que o diabo interrompeu Jesus com a expectativa de que ele não produzisse? E o diabo é tão estúpido e ignorante que quando ele interrompeu Jesus, verteu o sangue de lá, e aquele sangue que verteu nos alcança, e as mãos de Jesus foram multiplicadas por milhares, por milhões de mãos, hoje espalhadas por toda a terra. Aquilo que só Jesus fazia, hoje existem milhões de pessoas que podem fazer, porque o sangue, la sangre, the blood of Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Você pode dizer um amém por isso aí? Você pode dizer, olha para suas mãos por favor, diga assim: eu tenho capacidades celestiais sobre a minha vida. Diga assim: eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Então você pode ser produtivo, querido, na casa do Pai, na prisão, no palácio, porque quem não governa na prisão não vai poder governar no palácio. Pare de dar desculpas, porque ao mesmo tempo que você usa para dar desculpa, você pode produzir alguma coisa. Alguém diz: eu estou esperando uma oportunidade. Quando você nasceu, era Deus dizendo: eu estou te dando uma oportunidade. Deus já te deu a oportunidade. Quem acordou aqui além de mim, diga amém. Então você recebeu uma oportunidade hoje, querido, vai e faça, realize, pare de ficar esperando, porque José, ele se destacou, porque ele pegou para fazer, ele resolveu, tinha no coração um desejo enorme de abençoar, independente do ambiente, que Deus coloque no seu coração um desejo enorme de abençoar. Por isso, da porta ao púlpito, fazemos um culto. E ele tinha uma visão espiritual. Eu estou dizendo algumas características. Ele tinha uma visão espiritual. O texto diz que os galhos passavam por cima do muro. Fala comigo: muro. Muro é um negócio esquisito demais. Eu volto lá no Jericó. Tinham muros enormes. Os muros de Jericó eram tipo da largura deste auditório. Já pensou? Pessoas moravam em cima. Tinha uma cidade em cima do muro. Não era um murinho, era um muro gigante, e Deus fez aquelas pessoas darem voltas em torno daquele muro, porque não existe apenas os muros externos, e nós lidamos com muros externos. Conecte-se comigo, por favor. Talvez você esteja lidando com muralhas externas, exatamente agora na sua frente, e elas aparecem mesmo, e muitas vezes nós oramos: Senhor, abre uma porta. Aí a gente canta a música do irmão: se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Nem sempre é assim. Pronto, falei. Se uma porta se fecha aqui, você tem que ficar do lado de dentro até a hora que Deus quiser, e ponto final, é ou não é, irmãos? Porque a mesma Bíblia diz que porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. E a gente gosta de falar que porta que Deus abre, ninguém fecha, mas Deus fecha a porta também. E virou muro, intransponíveis muitas vezes. E esses muros, muitas vezes, eles erguem muros dentro de nós: incredulidade, medo, insegurança, rancor, ira, desistência. E sabe de uma coisa? A expectativa de Deus era que os muros caíssem dentro deles primeiro, porque derrubar muro fora é fácil, derrubar muro dentro que é difícil. Existem muralhas dentro de nós que a vida mesmo constrói, e muitas vezes você precisa de transpô-las, conseguindo enxergar por cima do muro. Davi, ele exclamou em alta voz, ele disse: eu elevo os meus olhos para as muralhas. E ele diz em seguida: o meu socorro vem do Senhor, que transpõe a muralha. Porque ele era capaz de ver além da muralha. Quando você lê a Bíblia, irmão, você tem que permitir a Bíblia ler você. Eu acabei de dizer na minha sala ali agora para uma pessoa que as nossas murmurações e os nossos medos revelam as nossas maiores incredulidades. Os meus medos revelam as minhas maiores incredulidades sobre Deus. E muitas vezes nós estamos sendo guiados por vista, sabia? E não por visão. Eu peço agora que Deus abra a sua visão, porque quando não vemos portas e janelas, nós temos que olhar por cima dos muros. Existe um raio, um campo de visão, que muitas vezes os seus olhos não conseguem enxergar. Talvez você tenha que fechar os olhos para conseguir enxergar algumas coisas. Feche os seus olhos um minutinho aí onde você está. Senhor, abre a nossa visão, Pai.
porque nós estamos cansados de sermos guiados por vista. Abra os olhos do nosso coração, Senhor, para que possamos ver qual é a sua expectativa a nosso respeito, por cima do muro. E ele desenvolveu uma capacidade de reação. Ele desenvolveu uma capacidade de reação, porque lá diz que os arqueiros, com muito rancor, atacavam ele, atiravam flechas com hostilidade, mas o seu arco permaneceu firme. Este cara não se dobrava facilmente, e se dobrasse não se quebrava. Existe uma geração de vidro. Muitas vezes você não entende, eu não entendo as aflições que sofremos, quando na verdade elas são para nos preparar para o próximo nível, porque o nosso desafio revela a nossa capacidade. O gigante é do tamanho do meu potencial. Deus nunca vai te dar um desafio além da sua capacidade de vencê-lo. E geralmente esse desafio é um preparativo para o seu próximo nível. Sabia disso? Alguém além de mim aqui tem enfrentado desafios esses dias? Diga glória a Deus por isso. Diga aleluia. Você lembra, querido? Porque o seu gigante foi criado para te promover. O seu gigante foi criado para te promover. Você que foge de desafios, você está fugindo das suas melhores vitórias. Ah, querido, eu quero te avisar uma coisa. Alguém me lembrou essa semana, falou: pastor, você está falando pouco, Deus está fazendo. É porque Ele continua fazendo. E Deus está fazendo, amém ou não? Deus está realizando, sim ou não? Você pode dar um sorriso para Deus aí? Vamos aplaudir ao Senhor que Ele está fazendo. Mesmo com tantas flechadas, mesmo com tantas injustiças, os irmãos dele, as pessoas de dentro da família eram os piores da terra. No caso dele, jogaram ele no buraco, tinham inveja dele. Aquilo só estava promovendo aquele cara. Quando jogaram ele no buraco, ele caiu sentado em cima de um trono. Então você vai aprender a agradecer as pessoas que têm te perseguido. Existe uma perseguição que eu amo, está no livro de Atos. Eles ficaram 10 anos curtindo um monumento que outrora era um movimento. Não confunda movimento com monumento. Algumas pessoas estão paradas no passado, e quando você para em um estágio da vida, você não fecha ciclos e você não inaugura novas estações. Eu tenho pensado muito sobre isso esses dias. A mulher do fluxo de sangue, ela interrompeu em um ciclo da vida dela que deveria ter sido fechado, e por causa de uma interrupção em um ciclo que devia ter sido fechado, ela perdeu sangue, dinheiro, vida, ela perdeu relacionamentos. E algumas pessoas se apegam em algum momento bom da vida, que foi um movimento, e criam daquilo um monumento. E talvez você precisa de ir para o próximo nível. Ir para o próximo nível. Talvez você precisa de agir, se levantar e continuar caminhando. Porque se você ficar estagnado lá no momento ruim ou bom da sua vida, você pode perder a próxima ação, o próximo movimento de Deus, que na verdade Ele já fez. Existe um movimento do céu em seu favor, a seu respeito, exatamente ali, depois da esquina. É só você continuar indo. Mas se você parar aqui, querido, se você parar 10, 15 anos atrás, porque alguém te feriu, porque alguém te machucou, ou porque foi bom, que seja, você não vai experimentar a experiência do próximo voo. Porque depois da curva existe uma reta e nós vamos decolar. Amém ou não, irmãos? Tem uma reta exatamente na nossa frente, nós vamos decolar. E para a gente terminar, vai parar aí, com meia hora. Ele tinha um senso de continuidade. O que eu vim pregar exatamente foi esse ponto aqui. Tudo que eu falei antes foi só para te relaxar. José tinha um senso de continuidade. Fala comigo, continuidade. A Bíblia diz que ele era um ramo. Um ramo não é uma árvore. Um ramo não é um tronco. Um ramo não é a raiz. Um ramo é um ramo. Ele tinha esse senso de que eu sou um ramo. O pai dele disse: você é um ramo, cara. Você é um ramo. E a Bíblia diz que ele era um ramo. O que significa ramo? Ramo significa filho. A pastora falou de grego aqui, eu vou falar grego também. Sabe o que significa
A expressão ramo é ben, que significa filho. Ele era filho. Ele tinha esse senso de ser filho, de filiação. De filiação. Quem tem senso de filiação tem senso de paternidade. A minha pergunta é: você é filho de quem? Quem são os seus pais? Você lembra dos seus pais? Há muitos anos, desde as filhas de Ló, aquelas mulheres lindas, houve-se uma interrupção intencional no aspecto de filiação, para que a ideia de Deus, de ser Deus de geração em geração, seja interrompida. As pessoas hoje, elas não querem muito lidar com a paternidade de ninguém, e nem com a filiação, com a adoção de ninguém também. Eu não estou falando apenas de Jacó, que é seu pai, eu estou falando dos seus filhos, ó José, porque quem veio antes é importante, irmãos. As filhas de Ló, elas não queriam pai, elas queriam só a semente. Existe uma geração oriundas desta relação de abuso, esta geração que rouba a semente, que embriaga, que elogia para roubar, que elogia para sacar apenas. Daí vem os matadores de pais e os que fazem acordo entre os irmãos. Algumas pessoas se conectam a ambientes como estes, igrejas locais, porque eles têm interesses próprios e pessoais. Eu conheço pessoas que frequentam auditórios como este por causa de business, por causa de status, por causa de ego, ismo, centrismo, latria, itismo. Quem são os seus pais? Quem são os seus pais na fé? Quem são os seus filhos espirituais? Seu coração queima por quê quando você vai dormir? Ou quando você acorda? José era filho de Jacó. Filho de Jacó. Só por isso ele recebeu a bênção de Abraão, e de Isaac, e de Jacó. Porque Deus é Deus de geração em geração. Uma hora, esta ideia de independência traz morte, porque no céu não existe independência ou morte, existe dependência para a vida. Nós dependemos uns dos outros, nós dependemos de Deus, nós somos uma família, e nós temos o senso de continuidade. Por isso você precisa se conectar, querido. Conectar pelo motivo certo, porque existe alguém antes de mim, vai existir alguém depois de mim. Talvez seja a época que as pessoas são mais egoístas no âmbito da fé. Elas tomam decisões por elas mesmas, elas não pensam nas pessoas que vêm depois, as pessoas que vêm depois, as pessoas que assistem depois. Talvez você esteja me ouvindo agora e você é um irresponsável, porque tem alguém, como o livro de Hebreus nos diz, porque é muito forte nós começarmos a ler sobre os heróis da fé, mas o prenúncio daquele texto tão lindo, é uma sentença enorme. Você talvez não saiba ler a Bíblia por frases e sentenças, nós aprendemos por capítulos e versículos. Mas a Bíblia não é escrita por capítulos e versículos, a Bíblia é escrita por frases e sentenças. E a sentença vem dizendo que nós, que estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Quem são estas testemunhas? São as pessoas que vieram antes de nós. Elas estão olhando para nós, talvez dizendo: dê continuidade, vá em frente, pregue o Evangelho, congregue, cresça, colabore, contribua e congregue. Não seja como muitos que abandonaram a congregação dos santos. Tomem cuidado, porque aquele dia se aproxima. Uma hora ou outra você vai precisar da família da fé. Você precisa de entender, e eu preciso de entender, que talvez a característica mais importante de José é que ele entendia que era filho de Jacó. Por isso ele não matou os seus irmãos, por isso ele abençoou os seus irmãos,
porque se eles eram filhos do mesmo pai, ele tinha responsabilidade sobre seus irmãos, mesmo sendo mais jovem do que eles, mesmo sendo ferido por eles. Ele tinha um senso e intercedeu por eles, cuidou deles e deu alimento para eles. Este é José, um príncipe entre os seus irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Vá para casa com esse coração. Não volte para cá medíocre no domingo. Conecte-se. Procure seus pastores. Conecte-se. Faça parte, porque a igreja não é um lugar para frequentar. A igreja é uma família para pertencer. Alguém disse esses dias: eu sumi, o pastor nem foi me visitar. Eu perguntei: quem é seu pastor? Me dá o telefone dele que eu vou ligar para ele. Porque eu não sou. Porque eu só sou pastor de ovelhas. Amém ou não, irmãos? Quem é o seu pastor? Quem é o seu líder? Quem são os seus liderados? Quem são as pessoas que você se preocupa com elas? Nós temos que ter como José o senso de responsabilidade, que como todos somos bem para fazer o bem. Vamos orar? Fica de pé.